Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, quero aqui deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Manhã de quarta-feira, chovendo aqui, hein? Está chovendo nas minhas plantas aqui, ó. Estão todas molhando aqui, ó, todas felizes com a chuva, né? As plantas estão todas alegres nessa manhã. Quero desejar um dia de bênção, de vitória para você, para a tua casa, para a tua família, amém? Sou a missionária Nilda. Nesta manhã quero pedir a você que se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito, viu, irmão? Você que ainda não faz parte dessa família, venha fazer parte dessa família, né? Família de Deus, família que vai crescendo a cada dia, né? Aleluia, Deus, porque Deus, Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estou mostrando aqui um pouco das minhas plantas, como elas estão felizes. Estou molhando aqui por conta delas, né? Mostrando aqui, né? A felicidade que elas estão aqui nesta manhã. Eu sou grata, né? A Jesus. Sou grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha família, por tudo que o Senhor, aleluia, é misericordioso conosco, né? As lutas são grandes, né? Muita tempestade tem vindo, né? Os levantes por conta desse canal, por conta da palavra de Deus que eu levo, né? Então, isso Jesus já tinha dito, né? Aleluia. Em nenhum momento ele disse que seria fácil. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha-te bom ânimo. Eu venci. Eu venci o mundo. Então quer dizer o quê? Que nós também vamos vencer, né? Que somos filhos de um vencedor, de Jesus Cristo, que venceu a morte por mim e por vocês. Se ele venceu, nós também vamos vencer. Aleluia, porque aquele que nos fez uma promessa, ele é fiel. Aquele que nos chamou, ele garante. Aleluia, eu não sei qual é o teu propósito. Eu não sei como está a tua situação hoje, agora. Aleluia, nesse exato momento. Mas eu quero te dizer, fique firme. Não olhe para um lado, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Olhe somente para Jesus. Olha aqui os meus tomates. Já estão aqui, né? Aleluia, dando frutos, já estão maduros, né? Assim somos nós na presença de Deus, né? Primeiramente, nós somos uma raiz, né? Quando Jesus nos chama, somos uma raiz ali que muito seca. Tem uns que nem raiz tem mais. Eu creio que nem raiz eu tinha mais. Muito seca, muito amargurada, muito decepcionada, muito triste, não acreditava mais em nada, não acreditava mais em ninguém. E aí o Senhor lá do céu olhando, né, e falou assim, eu estou chamando há tanto tempo essa minha filha, mas ela não tem ouvido a minha voz. Eu estou falando diretamente com ela, tem dado sonhos, visões, mas ela não tem ouvido a minha voz. O que é preciso acontecer, o que eu preciso que aconteça na vida dela, que eu permita, aleluia, para que ela acorde, para que ela saiba que eu estou chamando, que eu amo, que eu quero salvar a família dela, que está sofrendo, que ela está sofrendo muito. E aí aonde é que eu, né, achava que, aleluia, Deus, não tinha mais jeito, né, para a minha vida. Por mais que eu estudava a Bíblia, por mais que eu ia nas igrejas, por mais que eu fazia uma campanha ali, outra cá, mas eu, lá dentro de mim, eu não tinha mais esperança. Estava tudo perdido. Aleluia. Palavras, somente palavras de derrota, palavras de tristeza, palavras que não me edificavam. Então aquilo foi me machucando cada vez mais. Muitas decepções, muitas lutas, muitas pelejas. Chegou uma hora que
eu não tive mais força. Mas ainda assim, não abandonei a minha família, continuei lutando pela minha família com as minhas armas, né, irmão? Com as minhas forças. Porque muitas vezes as nossas forças não é suficiente. Quando Deus tem coisas maiores, o nosso dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas quem tem sabe que mesmo você com uma conta no banco com muito dinheiro, você não pode salvar uma vida. Mas Jesus salvou, né? A vida dele quer salvar a minha e salvar a tua. Aleluia. E muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em tantas coisas. Eu já não confiava mais em nada. Aleluia. Mas ainda tem pessoas no mundo que confiam no seu dinheiro, na tua conta. Confia que você tem uma família bonita, que não vai acontecer nada, que você está preparado, que tudo vai dar certo uma vida inteira. Mas aí de repente, quando você olha, de repente, você vê que de uma hora para outra as coisas começam a dar errado e você não entende por quê. E aí você começa a questionar a Deus. Até então você nem olhava para Ele. Até então você nem focava nele, né? Mas aí quando tudo começa a dar errado, aonde está Deus aí, né? Deus está no mesmo lugar que você deixou Ele estar. Né? Ele está no mesmo lugar onde você, aleluia, permitiu que Ele ficasse. Aleluia. Porque Deus, sem eu, Ele continua sendo Deus. Ainda que você não veja, ainda que eu não vejo. Ainda que eu não via, né? Porque hoje eu vejo. Porque hoje o véu se rasgou, os meus olhos foram abertos. E hoje eu vejo a glória de Deus. Hoje eu sinto a glória de Deus. E antes eu não sentia. Eu era tão amargurada, tão triste, decepcionada com tantas coisas, que eu não via Deus. Eu não sentia Deus. Aleluia. Eu só sentia rancor, só chorava. Eu só queria morrer, eu não queria viver. Aleluia, Jesus. Mas como Deus me deu 3 filhos, eu dizia, como eu vou morrer? Quem vai cuidar deles? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Eu me preocupava ainda. Mas dentro de mim eu não tinha força para lutar. Talvez tem pessoas que estão dessa maneira hoje, tem pessoas que estão numa UTI, tem pessoas que estão até mesmo em manicômio, achando que já é o fim. Pessoas que colocaram aí dentro, internaram, não quis mais lutar. E aí achou que se saísse de cena era a melhor coisa que poderia fazer. Aí é onde é que Deus fala assim, você saiu de cena agora porque eu preciso entrar. Foi o que aconteceu comigo. Aleluia. Quando eu falei, Deus, tá nas suas mãos. A única coisa que eu posso fazer é continuar fazendo campanha, mas nem compromisso com Deus eu não tinha. Como eu fazia campanha, eu ficava doente. Eu ia buscar por eles e quem ficava doente era eu. Ficava sobrecarregada. Era uma semana trabalhando, uma semana no hospital, uma semana no trabalho. Deus me deu várias chances de eu trabalhar com carteira assinada. Deus me deu. Deus abriu portas e mais portas, mas eu não tinha a visão que hoje Deus me deu, graças a Deus. Então, Deus me dava por uma porta e saía pela outra, porque, aleluia, porque Deus sabia que, mesmo eu clamando, Ele me dava, mas Ele sabia que eu não permanecia, que eu não ficava com aquela bênção, porque eu não tinha sabedoria para poder administrar aquilo que Deus estava me dando. Então, hoje Deus me dava, mas amanhã, aleluia, saía pela mesma mão que eu recebia, saía, aleluia, Deus. E era muita luta, muita prova, não dormia, corria de um lado e do outro, aleluia, Jesus. Mas o mais importante eu não buscava, que era a presença de Deus todo dia, constantemente. Porque Deus não quer que você busque Ele, irmão, somente um dia por semana, uma vez por mês, um dia, uma hora, não. Deus quer que você busque Ele em todo o tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías diz, né? No livro de Isaías diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não quer dizer também que você vai passar o dia inteiro de joelhos se você tem coisas para fazer. Deus, Ele te entende. Jesus, Ele te ama.
João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Deus, ele te entende, só que você precisa saber, aleluia, que ele te entende, ele te ama, por isso ele não quer te perder, por isso ele permite coisas. Foi o que aconteceu na minha vida, já tinha acontecido de tudo. Eu achei que não acontecia mais nada, porque eu achei que já tinha acontecido de tudo na minha vida. Sabe quando você fala, tá tudo bom aqui, nada mais vai acontecer, tudo de ruim que pode acontecer já aconteceu. Eu não imaginava que mais coisas iam acontecer. E foi quando a minha filha adoeceu de depressão com 9 anos. Quando o médico desenganou, disse para mim que não tinha mais jeito, que ela ia morrer daquele jeito, que ia chegar um tempo que o remédio não ia fazer mais efeito, que ela ia ficar trancada, porque eu já vim de uma família cheia de problema, da parte do meu esposo, da parte da minha mãe, né, pessoas com depressões. Eu tive uma avó que já faleceu, que a minha mãe não conhecia ela. Uma vez que a minha mãe conheceu, a gente levou a minha mãe para conhecer ela, aleluia, e passou-se um mês, muito que passou foi um mês, ela faleceu. E ela faleceu sem libertação, ela faleceu sem salvação, porque ela completamente perdeu o sentido de tudo. Ela deram os filhos dela quando era pequena, então ela ficou sem chão, ela perdeu o marido, perdeu os filhos. Então tem pessoas que estão passando por isso, e hoje eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Ainda que todos te abandonam, mas não perca a tua fé, não perca, aleluia, a esperança que Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Talvez já te tiraram tantas coisas, talvez te tiraram tudo. Talvez você fale assim, tudo que eu tinha me tiraram, eu não tenho mais nada, eu não preciso mais, eu não quero viver. Mas eu quero te dizer que ainda que você perca tudo, mas não perca a tua fé, Jesus te ama. Ele tem poder de restaurar, de fazer tudo novo, de colocar coisas novas. Na minha avó não teve como, nessa época. A gente não conhecia Jesus, a gente não apresentou Jesus para ela, porque nem a gente conhecia Jesus. A gente era uma família espírita, uma família de alcoólatra, a minha família. Então, a gente não tinha conhecimento da palavra, ali, porque se fosse hoje, a gente já tinha levado a palavra para ela, né? Pelo menos a nossa parte a gente tinha feito, mas eu não tinha compromisso com o Senhor. Eu até ia nas igrejas, eu até colocava louvor na minha casa, eu pregava na minha casa. Mas o mais importante, eu não tinha uma aliança com o Senhor. Precisamos todos os dias manter essa aliança firme com Jesus, porque essa foi a palavra que Ele me deu. Então Ele está dando nessa manhã, aleluia, Jesus, a palavra para você, para que você medite, para que você busque mais a presença desse Deus, porque é grande o que Ele tem para fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Enquanto eu estava ali achando que já era o fim, de repente a minha filha adoece. E aí foi, o meu chão acabou, porque até quando a dor não é com você, não é no teu calo, eu costumo dizer, tá tudo bem, você vai levando, mas quando é com você, aí agora você toma uma posição. Foi o que Deus permitiu. Deus permitiu que a minha filha adoecesse para que eu tomasse uma posição. Aleluia. E aí a minha filha adoeceu, o médico desenganou e eu fiquei, aleluia, já há 15 dias que a gente não comia, nem ela, nem eu. A gente dentro de casa fazia a comida, mas a gente não comia, porque ela também não comia, os lábios dela cerrou, ela não tinha mais fome, ela ouvia vozes. 9 anos de idade, ela já ouvia vozes e ela ficava perturbada, e ela só não agredia ninguém, mas ela chorava muito, ela dizia que ia morrer, ela tremia o tempo todo. Ia trabalhar, vender coisa na feira, de repente ela chegava chorando, dizendo que não deixasse ela só, que ela não queria morrer. Talvez você está com alguém dessa maneira. Eu não sei por que essa mensagem nessa manhã, mas talvez você está com alguém da família dessa maneira, mas eu quero te dizer que o único caminho é Jesus. As pessoas não entendem porque todos os dias eu estou buscando ao Senhor, porque todos os dias eu estou na presença de Deus, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Aquilo que o médico disse que não tinha jeito, o Senhor foi lá e deu jeito. Aquilo que o homem olhou para mim e falou assim, olha, não tem solução, vai morrer assim, daí para pior. Deus foi lá e colocou as mãos. Então por que não adorar esse Deus? Por que eu não tirar o meu tempo para Ele? Eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais oportunidade para me focar só na obra de Deus, para mim poder fazer somente a obra de Deus, porque Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração.
O que eu faço para Deus, eu faço por amor, não é um fato. Tem pessoas que falam assim, mas você não cansa? Eu falei, cansa, o meu corpo cansa, mas no outro dia eu oro a Deus e Ele refrigera a minha alma e me descansa. Ele me dá uma noite, Ele me dá 2 noites tranquila. Aleluia, no outro dia eu amanheço renovada como hoje. Então isso é só o poder de Deus que faz. Eu vivia cansada, sem fazer nada para Jesus. Eu vivia cansada, eu levantava cansada, eu dormia cansada, eu não tinha paz de espírito. Hoje eu tenho. O mundo pode estar de ponta cabeça, mas eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que hoje pode estar o vento que for, mas eu creio que amanhã será bem melhor. Eu creio que o vento vai passar, porque eu não acreditava. Eu acreditava que quando vinha o vento, a gente poderia morrer no meio do vento. Quando vinha os trovões, chuva pesada, eu corria ir para as casas das pessoas, porque eu tinha medo. Aleluia, hoje eu não tenho mais medo, porque eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que fala comigo, eu sei o Deus que me chamou. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ele está falando, não tenha medo nessa manhã. Qual o vento que está ao teu redor? Qual o vento que está soprando aí? Será que esse vento é maior do que o Deus que está com você? Será que esse vento que está soprando na minha vida, na tua vida, que muitas vezes sopra, irmão, não vou dizer que não sopra, não. Vou dizer para você que sopra, mas será que o vento que está soprando é maior do que o Deus que te chamou, ou que está te chamando ainda, assim como Ele me chamou? Porque tudo tem um tempo de Deus. Porque pessoas pregavam dentro da minha casa, mas eu não tinha um compromisso com o Senhor. Para mim tudo era mais importante, era primeiro. Deus era se sobrasse tempo. E Deus não é assim. Aleluia. Deus é primeiro em nossa vida. Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele. É a palavra de Deus que fala. Então nessa manhã, Deus está falando comigo, falando com você, que grandes maravilhas Ele fez só dele ter dado o filho. Já valeu a pena, não precisava mais nada. Deus deu um único filho, eu e você não seria capaz. Ainda se nós tivéssemos 10 filhos, nós não daria um para salvar uma alma, mas Ele deu o seu único filho por amor da minha e da tua vida. Então vale a pena você buscar, vale a pena você passar por provas, por lutas, aflições, muitas vezes humilhações, palavras que te machucam, aleluia, mas o Senhor vai lá no profundo do teu coração, onde aquela palavra foi lançada, e Ele passa o bálsamo. Ele passa o bálsamo e sara e cura. Aleluia, a tua ferida. Ele está curando feridas nessa manhã. Ele quer curar pessoas, só você deixar. Aleluia. Porque Ele não invade, Ele é educado, Ele bate. Se você deixar, Ele entra. E Ele está batendo nesta porta, Ele está batendo no teu coração nessa manhã e dizendo: quero fazer morada na tua casa. Quero fazer morada na tua vida, eu quero mudar a tua história. Ainda que o vento esteja balançando dos 4 cantos, mas eu quero estar com você, eu quero andar com você. Eu quero fazer mudança na tua vida. Aleluia, Jesus. Então o Senhor entra. E ali foi aonde é que quando eu achei que não tinha mais jeito, ali eu corri para a casa do Senhor, aonde de vez em quando eu ia. Aleluia, eu corri para lá. E cheguei lá, chorava muito, e tudo que aquele pastor falou estava acontecendo comigo, na minha casa, na minha família. Ele disse: olha, se você decidir hoje aceitar Jesus, Ele vai sarar toda a tua casa, a tua família, a tua mãe. Eu falei: mas quem contou a minha vida para esse pastor? E ele falava, se os irmãos perguntarem quem é o pastor, não sei, eu não conheço. Ele apenas pregou lá, ele não era o meu pastor que é hoje da igreja. Mas foi um homem de Deus que falou tudo que eu precisava ouvir, de correção e de bênção também, irmãos. Porque Deus também usa o cajado muitas vezes. E o cajado, Ele nos consola. E naquele dia eu estava precisando de consolo e Deus me deu o que eu precisava. E ali eu aceitei Jesus com a minha filha nos braços. E para a honra e glória do Senhor, quando eu saí do altar, eu saí com a minha filha curada. Quando ela chegou em casa, ela já veio andando. Quando ela chegou em casa, ela já comeu antes mesmo de eu chegar. Eu fiquei contando o meu testemunho para a vizinha. Enquanto isso, ela foi na panela e apanhou carne e comeu, coisa que ela não comia há muito tempo, era carne. Deus fez a obra, foi de repente. Então, de repente de Deus chega na tua vida, é só você acreditar. O de repente de Deus chega na vida de qualquer um, de todos aqueles que abriu o coração e deixar Deus entrar. Deus faz o de repente. Aleluia. Tem coisas que demoram.
Mas depende da minha e da tua fé, nós colocar a nossa fé em ação. Porque Deus já está pronto. Jesus morreu de braços abertos. Todo o tempo Ele está pronto para te abençoar. Muitas vezes somos nós que não recebemos a bênção. Não é porque Deus não quer entregar. Mateus 7,7 diz que pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então muitas vezes nós não recebemos a bênção. Não é porque Deus não quer dar, é porque muitas vezes não tomamos posse. Precisamos tomar posse. E eu tomei naquele dia, está chovendo. Eu vou chegar mais para dentro um pouco. Aleluia. Então, Mateus 7,7 fala que pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então, muitas vezes não recebemos a bênção ainda por conta que nós não tomamos posse. Precisamos tomar posse quando Deus fala. Ainda que você não está vendo, eu não vi. Ela estava na igreja. Eu não vi mudança dentro da igreja. Mas eu tomei posse ali dentro da igreja. Eu tomei posse ali naquele momento. E quando eu cheguei em casa, realmente, Deus, aleluia, operou um milagre. Ela veio andando, só ali para mim já foi maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Então nesta manhã Deus me tocou para estar falando um pouco. Como eu cheguei na presença de Deus, cheguei arrasada, cheguei quebrada. Cheguei, acho que nem raiz eu tinha mais. Aleluia. Minhas folhas já estavam todas no chão. Acho que nem galho eu tinha mais. Fui cortada. E não é porque eu não tinha Jesus, não, eu tinha. Mas eu não tinha uma aliança. Eu precisei renascer. Eu precisei passar pelaquele deserto. Eu precisei saber que quando Deus quer algo, Ele toca. E Ele toca naquilo que a gente mais ama. É porque Deus é mau? Não. É porque Ele te ama. É porque Ele te ama e entende. Se Deus está te tocando, aleluia, se você está perdendo coisas, se você está passando pelo deserto, por aflições, não é culpa de Deus. Deus não tem prazer em nada que você e eu passam. É para a glória dele, é porque ele está chamando pelo amor e muitas vezes nós não vamos. Quantas vezes Deus me chamou pelo amor? Quantas vezes Deus me tocou às madrugadas? Quantos livramentos Deus me deu? Aleluia, e eu não fui. Amanhã eu vou, depois eu vou. E nada que eu ia. Deixa eu mudar aqui primeiro. Deixa eu mudar minhas vestes primeiro. Deixa eu tirar esse batom primeiro. Deixa eu tirar esse brinco primeiro. Aleluia. Não é que eu estou falando aqui de costumes e modas. Não, é porque isso Deus fez comigo. Deus me transformou. Deus tem uma maneira de trabalhar na vida de cada um, no tempo dele. Não foi o homem que me mandou eu ir para a igreja. Não foi nenhum homem que veio me pegar pela mão, nem uma mulher que me levou. Não foi, por mais que eles pregavam. Às vezes eu corria, não aceitava não. Não foi jovem que veio me pegar pelo braço, foi o próprio Deus. Aleluia. Foi o próprio Deus que veio. Aleluia. Por isso ele sempre me dá uma passagem na Bíblia que fala da ovelha perdida, a qual os pastores não vão em busca da ovelha. E o Senhor fala, ai daquele pastor que deixa as minhas ovelhas dispersas, que está vivendo como se não tivesse pastor, eu mesmo irei e atrarei. Se não me engano está no livro de Jeremias, capítulo 23. O Senhor fala, eu irei buscar e trarei para mim mesmo e colocarei ela com um pastor. Darei um novo pastor para ela. Aleluia, Jesus. Então eu estava como ovelha, eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não firmei. Eu aceitei Jesus na minha casa com um pastor que veio de fora. Até uma Bíblia ele me deu, mas eu não firmei. Aleluia, mas o próprio pastor dos pastores, chamado Jesus, ele veio. Ele veio e me pegou pela dor. Me pegou assim pelo anzol, sabe? Doeu. Doeu muito. De eu ver a minha filha naquela situação, a qual era sã. Quer dizer, quando ela tinha 1 ano e 7 meses, ela quase que morre. Ela é uma promessa de Deus na minha vida. Ela não pesou nem 2 quilos quando ela nasceu. Aleluia. As roupas dela não, que eu comprei, que eu ganhei, não cabia nela. Eu tive que usar a roupa da boneca nela. E era a mesma roupa todos os dias. Botava para secar, botava uma roupinha maior. Quando aquela roupa secava, eu colocava de volta nela, porque de tão pequena que ela era. Aleluia, Deus.
Mas Deus, quando Ele tem promessa, irmãos, quando Ele tem promessa da vida de uma pessoa, Ele cumpre. Passa os céus e terra, mas Ele cumpre. Então a minha filha era muito pequenininha, era bonequinha. Aleluia. Era gordinha, mas era bem pequenininha. Mas Deus foi fiel e continua sendo na minha vida. E eu falo que ainda que eu passar a noite acordado orando pelas almas, não paga o que Deus fez na minha vida. Então você medite na palavra de Deus e saiba que Jesus, Ele te ama, se Ele está te tocando, se você está passando por enfermidade, é hora. É hora de saber que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Aleluia, Jesus. E é hora de meditar na palavra de Deus e que não basta somente estar numa igreja, tem que ser igreja. Aleluia, porque o povo de Deus está enfermo. A igreja de Deus está enferma e precisa de um renovo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas as raízes não estão fixadas. O primeiro vento que vem, a pessoa sai da presença de Deus. Porque não tem raiz, não está firmada, e as raízes, até elas fixar, dói. Tem pessoas que estão como uma árvore cortada, estão só o pó. Não querem mais saber do Senhor por conta de outras pessoas. Mas eu quero te dizer, Jesus te ama, volte à presença de Deus, volte a fazer as coisas de Deus, volte a colocar Jesus em primeiro lugar, porque Ele te ama. Não olhe para o ser humano, não olhe para quem te abandonou, porque Deus não me abandona. Ele não me abandonou em nenhum momento. Ele permitiu que aquilo acontecesse para que eu fosse. E através da minha vida, toda a minha família foi salva. Aleluia, toda a minha família foi para a presença de Deus. Todos fizemos a obra de Deus no primeiro dia que chegamos, no segundo.